O que está acontecendo com o Brasil? Primeiro, o julgamento de Bolsonaro. E agora a prisão de um ex-desembargador. Gente, atenção. O que eu vou te contar agora é algo que pode mudar tudo. Mas fica até o final, porque essa notícia vai te deixar indignado. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve, porque aqui você fica por dentro da verdade que muita gente não quer que você saiba. Então vamos lá. Brasil, presta atenção. O que era para ser um julgamento dentro dos limites da lei se transformou em um cenário de tensão e arbitrariedade. O ex-desembargador, advogado Sebastião Coelho foi detido ao tentar acompanhar o julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Isso mesmo que você ouviu. Ele, que representa um dos investigados no caso, foi impedido de entrar no plenário, mesmo havendo lugares vagos. Ele questionou, se revoltou, denunciou e que chamou de tribunal de exceção e acabou detido. O motivo? Alegação de desacato e tumulto. Mas o que realmente está acontecendo dentro dessas paredes do STF? Por que um advogado que tem direito de acompanhar a sessão foi barrado? O que há por trás dessa decisão? Nós chegamos aqui 8h40. Chegamos cedo. Ontem eu fiz contato na secretaria da turma para poder... Como é que é o seu nome? Não pode gravar, doutor. Aqui não pode gravar. Por que eu não posso gravar? Porque o senhor está na área federal e é a ordem... Eu estou me gravando. Estou aqui na porta da turma onde começou o julgamento. Sou Sebastião Coelho, advogado de Felipe Martins. Tem lugares dentro do plenário e estou sendo impedido de entrar. É a minha imagem, amigo. Eu estou fazendo a minha imagem aqui na porta do plenário, lugares vazios, e estou sendo impedido de entrar. Doutor Beto Simonetti, advogado da OAB, isso é uma vergonha o que está acontecendo contra a advocacia. E Vossa Excelência é responsável pela omissão que tem tido ao longo de todo esse arbítrio que está acontecendo aqui no nosso país. Eu estou denunciando para a nação que, como advogado de um dos principais acusados, ficou 6 meses preso, Felipe Martins, estou aqui com o doutor Edson sendo impedido de entrar na sala de sessões com lugares vagos, quando tem gente de movimentos sociais, como eles dizem, sentado lá no plenário. Isso é um escândalo para a nação brasileira. Eu estou denunciando, não estou ao vivo, vou descer e vou postar agora ali embaixo. E quero ver quem vai me impedir de fazer isso aqui. Isso é uma vergonha, isso não é um tribunal, isso é um tribunal de exceção para esse nosso país. E nós temos que dar um basta nisso tudo que está acontecendo. Chega desse arbítrio, vergonha nacional. Uma informação importante que chega, pois não, João Victor Teófilo? Pitoli, policiais judiciais detiveram há pouco o ex-desembargador Sebastião Coelho por um princípio de tumulto no julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que acontece neste momento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Coelho foi detido por, abre aspas, flagrante delito por desacato e ofensas ao tribunal, fecha aspas. Antes, ele tinha protagonizado um princípio de tumulto ao fim da leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes. Sebastião Coelho é advogado de Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro. Martins também é acusado de envolvimento na tentativa de golpe, mas não compõe o núcleo, cujas denúncias estão sendo julgadas nesta semana. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, determinou o registro do boletim de ocorrência. Barroso, lembrando, não participa dessa primeira turma, mas ele está acompanhando o julgamento no prédio do Supremo. Após o registro da ocorrência, Sebastião Coelho deve ser liberado. Ele não chegou, Pitoli, eu estava apurando algumas informações, ele não chegou a entrar no plenário da primeira turma, mas foi barrado, né? Ele foi barrado, segundo informações preliminares. Não fez o credenciamento prévio para poder participar desse julgamento, por isso não teve o acesso garantido ali pelos policiais da Justiça. Quando a gente ouviu a leitura do relatório por parte de Alexandre de Moraes, ouvimos alguns gritos ao fundo e já era o posicionamento do doutor Sebastião Coelho, gritando autoritários, alguma coisa do tipo, né? Pessoal, é o seguinte, eu sou Sebastião Coelho, aqui do doutor Edson Marques, nós somos advogados do Felipe Martins. Felipe Martins é o principal agravado nesse processo. Ficou 6 meses preso por uma mentira, por uma fraude, que está sendo bem apurada. Depois de aguardar mais de 1 hora aqui, com toda a gentileza do segurança, que não tem nenhuma responsabilidade, insisti e me deixaram entrar. A segurança interna, eu queria que iria para a sala de sessões. A segurança interna me botou numa sala da segunda turma, onde tem umas 5, 6, umas 10 pessoas no máximo, um plenário vazio. Eu e o doutor Edson, que nós não somos crianças, demos um jeito e chegamos na porta da primeira turma.
chegando lá, vários seguranças não nos permitiram entrar. Olhei vários lugares vazios dentro daquele plenário da primeira turma. E os advogados do processo não foi permitida a entrada. Isso me causou uma grande revolta, porque a defesa, junto com o acusado, é o principal no processo. E o advogado não foi permitido a entrada. Para ver no telão, eu viria da minha casa, que é o que eu vou fazer agora. Doutor Sebastião Coelho, logo após ter sido detido, já liberado, em função do vídeo que mostramos há pouco, a indignação de um advogado, de um réu, que queria entrar no plenário da primeira turma para acompanhar o julgamento, com lugar vago para acompanhar o julgamento, e teve negado o seu pedido. Está aí o desembargador Sebastião Coelho, repito, a Aurivedo já coloquei à disposição do doutor para que a gente possa ouvi-lo. Edson, me dá o ok, que estiver certo, tem agora a participação do advogado do ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, Mauro Cid. Importantíssimo ouvi-lo, em especial sobre aquele momento da delação vazada, onde Alexandre de Moraes ameaça o delator, pedindo para que ele fale, confesse, se posicione, lembrando que havia o pai, a esposa, a filha mais velha, para, entre parênteses e aspas, ou fim, serem perseguidos. Eu entendo que há uma construção da defesa, inclusive inteligentíssimo, que é habilidoso, que é o advogado. Ele faz a defesa e apresenta também uma defesa que será reverberada internacionalmente. Não é só a defesa do presidente Bolsonaro, muito bem feita, diante de ministros que vão e querem condenar o presidente Bolsonaro. Nós já sabemos. Eu venho falando desde quando dessa triangulação Lewandowski, que ocupa o lugar de Flávio Dino, comanda a Polícia Federal, Paulo Gonet. Eu vou te contar rapidamente aqui, embora eu já tenha tratado desse assunto tempos atrás, o Paulo Gonet era para estar sentado numa cadeira do Supremo Tribunal Federal. Só que teve a sua expectativa frustrada. E ele sabe o motivo, e eu também sei. E um dia eu vou te contar. Não é hora, até para que amanhã a gente possa se encontrar aqui. Mas Paulo Gonet tinha essa cadeira certa no Supremo Tribunal Federal e teve a sua expectativa frustrada. Ele sabe o motivo e eu também. E isso certamente o abastece deste ódio, desta vontade de se vingar, a ponto de usar supostamente, o termo supostamente, usar verbos conjugados do futuro do pretérito, ou seja, haveria, poderia, ganharia, deveria, nada que se confirmou até aqui, para acusar o presidente Bolsonaro. A gente sabe o motivo deste teu ódio, Gonet. A gente sabe. Você queria estar sentado no Supremo e não deu certo. E sabemos o que pensa Alexandre de Moraes. Ou seja, essa triangulação perversa faz com que tudo isso, esse cenário, esse circo, esteja acontecendo hoje. Nenhuma novidade. Só que a defesa do presidente Bolsonaro, além de o defender com brilhantismo, provoca a partir desta fala do doutor Milad, ele provoca a reverberação, o ecoar dessa fala internacionalmente, mostrando que de fato no Brasil o que a gente menos tem é o rito cumprido, o processo legal cumprido, onde advogados são barrados diante do tribunal, na porta do tribunal, exemplo de Sebastião Coelho. Ou seja, nós estamos vivendo um momento de exceção, sim. Estamos vivendo uma ditadura, sim. Nada se sustenta. Diante de tudo que a gente está vendo e acompanhando, nada se sustenta. Entretanto, essa triangulação, Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República, na pessoa do senhor Paulo Gonet, e Supremo Tribunal Federal, este grupo vai seguir independentemente de todos aqui já entendemos que é uma armação, que é uma falácia,
que são mentiras, que são narrativas, nada que se sustente. Embora a gente já tenha entendido tudo isso, eles vão seguir. Eles precisam cumprir com um plano. E o plano que condena hoje inocentes do Brasil a 14, 15, 17 anos de prisão é para dar sustentação à prisão do presidente Bolsonaro. Nós já entendemos. Como é que eu me disponho a condenar uma mulher cabeleireira usando um batom, sujando uma estátua? Como é que eu condeno essa mulher? Eu preciso condená-la. Eu preciso para poder, então, dizer que se Débora dos Santos foi condenada a 14 anos, quem liderou este grupo tem que ser condenado a 30. É evidente o que está acontecendo. Então, eu disse para o João, enquanto eu ouvia o doutor Milad aqui, é uma fala de defesa, sem dúvida alguma, clara. Entretanto, é uma fala que vai além e vai ganhar uma reverberação internacional, pois estamos tratando da defesa do presidente Bolsonaro. João Victor Teófilo dizendo que tem informação por aqui. O Brasil está vendo suas instituições agirem sem transparência, sem respeitar a ampla defesa e sem seguir o devido processo legal? Pois é, estaríamos vivendo em um regime de exceção onde o destino de pessoas já está traçado antes mesmo do julgamento? Não sei. Sebastião Coelho saiu da delegacia e soltou o verbo. Denunciou o ativismo dentro do judiciário e alertou que a OAB e toda a advocacia estão sendo ignoradas. Estamos diante de um momento histórico. Isso é justiça ou uma perseguição política escancarada? O Brasil precisa abrir os olhos, acompanhe tudo e tire as suas conclusões. Olha, eu e outros colegas, doutor S, doutor Ricardo e o doutor Marcelo, somos advogados de Felipe Martins no processo 12.100. No julgamento de hoje, com interesse direto do Felipe Martins, compareci juntamente com o doutor Edson para acompanhar a sessão de julgamento, por ter um interesse direto. Chegamos lá 20 para as 9, 8h40, mais de uma hora de antecedência do início da sessão. Foi colocado que eu não estava numa lista. Falei, mas eu não preciso de lista, eu sou advogado no processo. Qual é o processo que está sendo julgado? Processo 12.100, que tem 34 acusados. A pessoa da portaria prontamente compreendeu, anotou os nossos nomes e fez os devidos contatos e ficamos aguardando. Mas tem um antecedente. Por cautela, ontem nós ligamos para a secretaria da primeira turma, onde o processo está tramitando, e tratamos com o servidor Paulo. É isso, né, doutor Edson? Sim. Servidor Paulo. E, senhor Paulo, só para esclarecer, não precisa peticionar, porque todos os advogados da petição, que é o processo 12.100, dos 34 acusados, estão liberados, evidentemente. Aguardamos o máximo possível, até que eu estava lá já 1h20. Então, eu quero rechaçar essa notícia de um jornal que disse que eu cheguei atrasado. Isso é mentira. Nós chegamos 8h40 no Supremo Tribunal Federal. Pois bem, quando eu estou falando com a imprensa, uma repórter diz, olha, a sessão começou, já tem 7 minutos. Eu prontamente encerrei e fomos para a entrada do prédio e realmente fomos levados até a segunda turma, onde tinham as cadeiras vazias. Mas aqui na sessão de julgamento, não é? Enfim, tivemos uma estratégia e eu consegui chegar na porta da primeira turma. Não deixar entrar. Falei, mas por que eu não posso entrar? Eu sou advogado do processo e as cadeiras estão vazias lá. Era visível que tinha cadeiras vazias, os senhores podem conferir com a filmagem. Foi a fala, agora eu vi no escritório, foi a parte final da fala do relatório do ministro Alexandre de Moraes. Então, os senhores confiram aquela hora que ele parou, olhou o papel, que naquele momento, e veja quantas cadeiras tinha lá naquela primeira turma. Mentira para nós, evidentemente, de que estava lotado. Mas mesmo que estivesse lotado, nós somos advogados do processo, como um todo. E vejam que a primeira sustentação, questão de ordem que teve do advogado do presidente Bolsonaro, foi para que a defesa do Cid falasse em primeiro lugar. Quando o ministro Alexandre de Moraes foi falar, o que ele disse? Olha, já rejeitei isso, inclusive no caso do Felipe Martins, e naquele momento já seria nosso direito
pedir a palavra em questão de ordem para dizer que temos um procedimento de exceção, de suspeição, na mão do ministro Barroso, que não foi decidido ainda sobre a mesma matéria. Não é? Então, é claro que eu, como advogado velho, tá certo? Velho de idade e velho de advocacia, né? De tempo de jurídico, eu jamais iria transigir com prerrogativa. Isso é prerrogativa do advogado. O que eu fiz foi, em defesa do Felipe Martins, em primeiro lugar, que é o meu cliente, mas em defesa da advocacia. Não é possível que a advocacia, a OAB, assista a tudo isso calado. Agora essa história de dizer, olha, não pediu para entrar, como assim? O advogado ele é comunicado dentro do processo. Deveria ter uma decisão do ministro Zanin, que é o presidente da turma, ou do relator dizendo, olha, os advogados que seus clientes não terão a denúncia analisada hoje, deve pedir credenciamento. Isso não existiu. Então, eu quero deixar isso aqui bem claro para vocês, que não há necessidade disso. O processo é único. São 34 acusados num processo só. Então, eu vou deixar esse esclarecimento e tudo que eu fiz, faria novamente, se necessário. Porque isso é defesa das prerrogativas. Se a OAB não defende as nossas prerrogativas, nós, advogados, temos que resistir a esse arbítrio. Isso não está correto. Entende, pessoal? Então, para o órgão de imprensa que disse que eu cheguei atrasado, qual foi mesmo aí? Vocês viram? Eu vou dizer o nome, foi Folha de São Paulo, pessoal da Folha e os demais, e eu não cheguei atrasado. Nós chegamos 8h40, ok? E isso aconteceu já após as 10 horas. Eu vou colocar aqui o vídeo que eu fiz lá na porta, tá? E sim, não podia esquecer, fui preso em flagrante. Me prenderam em flagrante, sim. Fui levado lá para um corredor com várias seguranças, depois dos 40 minutos, não sei se teve uma contra-ordem, o que aconteceu, mas eu estava lá tranquilamente para receber, passar pelo procedimento da prisão em flagrante. A única exigência que eu fiz, porque também é minha prerrogativa como advogado, foi que solicitasse a presença da OAB. Depois de um tempo, disseram que não ia ser lavrado flagrante, mas eu fui sim preso, recebi voz de prisão. A palavra do segurança foi, no corredor, doutor Sebastião, o senhor está preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Já tomou o telefone da minha mão. Aliás, e tomou do doutor S também. Aliás, nós estamos peticionando, mas, presidente Barroso, eu quero pedir a Vossa Excelência que preserve as câmaras, filmagens do corredor onde eu fui preso. Preserve as imagens. Não deixe desaparecer como desapareceram lá no Ministério da Justiça. Eu vou levar isso às últimas consequências. E vamos ver se a OAB vai ficar ao lado do advogado que foi violado em sua prerrogativa, e portanto a prerrogativa, a defesa do seu cliente, ou se vai ficar mais uma vez ao lado do Supremo Tribunal Federal. Eu vou colocar, desculpe a veemência, viu pessoal, mas isso é revoltante. Isso é um arbítrio sem tamanho, isso é revoltante. O que estamos vendo hoje pode mudar o rumo do Brasil para sempre. Se a justiça não for para todos, então não é justiça. Se a lei é usada para perseguir uns e proteger outros, estamos diante de algo muito maior. Um ataque direto à democracia e às liberdades individuais. Agora eu te pergunto, até quando o Brasil vai aceitar isso calado? Até quando vamos permitir que decisões questionáveis definam o futuro da nossa nação? Compartilhe esse vídeo, espalhe essa verdade. O Brasil precisa acordar antes que seja tarde demais.